Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Instituto de Engenharia do Paraná, na pessoa da Masília Bruel, e parabenizar toda a Câmara Técnica pela brilhante iniciativa. Acho que esse diálogo, mais do que seminários, do que palestras, esse diálogo multidisciplinar até, só vem a melhorar a qualidade do serviço prestado, e o nosso assunto é esse, de saneamento, basicamente. Vou pedir licença até para falar sentado, porque eu fiz algumas anotações, ali não vai ficar muito prático para mim. Obrigado. Se puder passar para o primeiro slide, por favor. Eu preparei uma apresentação, basicamente, em um slide. Desculpe. Em um slide só. Por quê? Justamente para fomentar o diálogo e chegar mais precisamente ao que eu pretendo nos 20 minutos que eu terei para, como disse o Alexandre Nester, suscitar a reflexão de todos nós. Em primeiro lugar, falar rapidamente sobre a questão, eu acho importante, já que estamos, e eu fiz menção ao diálogo multidisciplinar, fazer uma menção à questão da linguagem jurídica propriamente. A linguagem do direito, evidentemente, é uma linguagem técnica, como os engenheiros têm a sua linguagem técnica. Não há nenhum problema nisso. Eu acho que é muito interessante e proveitoso que se use a linguagem técnica quando se precisa e se pretende falar sobre questões técnicas, quando se pretende, se deseja precisão na transmissão do seu pensamento. O problema é que isso acontece especialmente no direito, é quando a linguagem técnica serve para esconder e não para revelar. Como se aqueles que tivessem estudado, enfim, as leis, o direito, fossem uma espécie de confraria que detém aquele conhecimento hermético e que não estão interessados em compartilhar com a maior parte da população, enfim, da comunidade. O que interessa na linguagem técnica, que eu vou usar brevemente, evidentemente, é que essa linguagem técnica, seja jurídica, seja, na verdade, uma senha. Uma senha para, quando se fala num termo, se tem a exata noção, a perspectiva de uma série de ideias pressupostas e encadeadas. Ou seja, num termo eu resumo uma gama muito maior de ideias e de pensamentos. Portanto, o que eu pretendo exatamente, pretendo e defendo, é exatamente a quebra do monopólio do saber, seja ele jurídico, de engenharia, de medicina. Afinal de contas, fazendo isso, e por isso eu me sinto muito à vontade e tenho tanto interesse nesses eventos. Puxa, mas não é para falar para advogado ou para o pessoal do direito, vai ser difícil, vai ser fácil. Eu acho que é meio um apostolado, talvez, de cada um de nós até, eu na minha área, vocês na de vocês, e na minha especificamente, em direção ao que se chama, e aí já entramos no assunto das contratações públicas, no que se chama a realização espontânea do direito. A realização espontânea do direito é o que é a lei ideal, é o cumprimento da lei sem necessidade de, não vou dizer controle, porque sempre é aquela espada sobre o pescoço, né, de quem está submetido àquela norma, mas sim aquele, em primeiro lugar, conhecimento do direito,
a compreensão do que é o direito, do que é a lei. Em segundo lugar, o domínio das questões jurídicas. E quando eu digo jurídica, que não se perca pelo nome. Quando eu digo jurídica, é exatamente o que é certo e o que é errado. O que a comunidade, uma Constituição, enfim, determina e define como o correto. O que é o certo de fazer? O que nós precisamos fazer para o nosso país dar certo? Para a gente ter saneamento de qualidade, para a gente ter infraestrutura suficiente para o nosso país. Em terceiro lugar, depois do conhecimento, da compreensão e do domínio, em terceiro lugar, a absorção da conduta jurídica plena como realização espontânea do direito no seu dia a dia, no seu âmago, algo natural para ser realizado. Se cada um de nós, eu não estou falando de pessoas físicas apenas, falo de pessoas jurídicas, evidentemente que elas vão ser pautadas pelas pessoas naturais, pelas pessoas físicas, mas se for assim, você consegue, por exemplo, fazer funcionar instituições muito mais complexas, como uma parceria público-privada. Todos vocês já ouviram falar, a forma de contratação, de concessão de serviço público especial, uma lei de 2004 aqui no Brasil. Bom, mas engraçado, estou falando de tudo isso, dessa compreensão, absorção, e chegamos na denominação justamente da parceria público-privada, que é, qual é o primeiro termo? Parceria. A parceria significa a ausência do conflito, significa a correspondência de interesses, a integração de vontades em vista de um objetivo comum. Ou seja, quando a gente fala em contratação, em contrato, você pensa em duas partes. Eu aqui, ele lá. Eu quero prestar o meu serviço e ele tem que pagar. Então, eu tenho um interesse contraposto ao dele. Interessante, mas e triste também, porque não era para ser assim, na verdade. Você tem outras maneiras de abordar as contratações, e não estou falando nem de contratação pública ainda, que é justamente o que a lei acaba, pelo menos a lei de PPP, acabou denominando de parceria. É muito mais fácil e proveitoso que uma parceria seja o método de contratação e de realização de um contrato. E eu estou falando só de contrato, eu não vou falar hoje, até porque existia essa previsão de uma apresentação específica sobre licitações. Então, eu deixei ali, na apresentação, fase de licitação à parte. A fase de licitação tem suas peculiaridades, suas dificuldades próprias, elas merecem uma abordagem específica, diferente, separada da abordagem das contratações públicas. Quando eu falo em contrato público, imediatamente a gente pensa, puxa, mas por que público? Sim, estou contratando com uma pessoa, embora de direito privado, mas uma empresa estatal, falando da Sanepar, das outras concessionárias de saneamento brasileiras. Mas quando se fala em contratação pública, não é só por isso, até é engraçado, é uma contratação pública, mas a Sanepar, para usar o exemplo, é uma pessoa jurídica de direito privado, não é? Mas ela é uma empresa estatal, ela está submetida ao regime jurídico de direito público. Portanto, quando se fala em contratação pública e regime de direito público, você está focando num determinado regime em exclusão a outro. Qual? Excluindo o regime de contratação de direito privado. Portanto, as contratações públicas não só estão sujeitas à prévia licitação, diferentemente das contratações de direito privado, como também tem um regime de execução desse contrato diferente, diverso de uma contratação privada. Grosso modo, quais são as duas ideias que podem caracterizar uma e outra, juridicamente? Em relação aos contratos públicos, ao contrato privado. No contrato privado, as partes podem realizar, podem adotar condutas, podem fazer tudo que não seja proibido. E essas são ideias, eu acho que já entraram até
enfim, na consciência mesmo de quem não é versado no direito, especialmente dos mais experientes. Então, na contratação privada, se pode fazer tudo que não for proibido. Na contratação pública, é diferente. Você só pode fazer o que é permitido. Claro que são ideias muito genéricas. Até, talvez, para uma plateia de advogados, de juristas, eu tivesse o cuidado de refinar um pouquinho melhor essas ideias, mas elas não fogem muito da realidade. Ao contrário, acho que elas são bem proveitosas para a gente identificar até o motivo pelo qual órgãos de controle, o próprio órgão contratante, né, a empresa pública, às vezes adota decisões, soluções, condutas tão, talvez, contraproducentes, eu diria, tão complicadas. Podia ser mais fácil, claro, mas não é uma contratação privada, é um contrato público. Só pode fazer o que a lei diz que é para ele fazer. E nós vamos chegar lá e nós vamos ver até o sancionamento, né, em relação às sanções. Ele é obrigado a sancionar. O gestor público pode receber uma pena, uma penalidade administrativa do Tribunal de Contas, em princípio também, se deixar de aplicar uma sanção ao particular contratado, que deixar de realizar a sua prestação, de deixar de cumprir a conduta prevista no contrato. Então, essas são duas ideias muito importantes, pelo menos uma em relação à contratação pública, que é preciso compartilhar e ter em mente, absorvida antes de se pensar, de se cogitar, ou ao mesmo tempo, se cogitar das contratações públicas. Na contratação pública também, um pouco compreendendo, não diria nem justificando, mas compreendendo o que é que vem do outro lado, o que é que vem do contratante, o que eu preciso fazer para me colocar não só a salvo de uma sanção que ele pode impor, mas também para não ser glosado, para minha medição ser acolhida, ser acatada, enfim, não estou falando só da parte técnica, evidentemente. Pois bem, em primeiro lugar, ou já em segundo ou terceiro, já falei de 2 ou 3 ideias, uma ideia importante é que na contratação pública há praticamente a eliminação ou a redução a um mínimo essencial das condutas facultativas. E essa ideia é corolário, é sequência natural daquela ideia original de só se faz no contrato administrativo, numa contratação pública, o que é permitido, o que for permitido. Então, a eliminação das condutas, falo eliminação por exagero, evidentemente, uma redução a um mínimo de condutas facultativas. Mas há também, paralelamente, o que sobra? Não está engessado? Basicamente, praticamente sim, a partir da contratação, mas antes. Alexandre Nesser falou dessa palavra, discricionariedade. Veja, é muito diferente, é um termo jurídico, é um daqueles termos senha, que resume um encadeamento de ideias correlacionadas. Mas a discricionariedade é absolutamente reduzida também na questão da contratação pública. Não é arbítrio a discricionariedade, são aquelas condutas que são possíveis deixam opções para o poder público adotar. Por exemplo, antes ainda da licitação, a fase que se chama de fase interna da licitação, quando o poder público, a empresa de saneamento, a concessionária de saneamento, delibera internamente qual será a obra ou o projeto que irá licitar. Para onde é que a gente vai? Esse é um caso típico e específico, e pode ser ampliado para outras situações, em que a discricionariedade surge para o poder público. Há vários outros exemplos, mas esse, no nosso caso, acho que é um exemplo bastante prático, bastante interessante.
Mais uma ideia derivada disso é a ideia do poder-dever. O poder público não tem poderes, ele não pode fazer as coisas como se fosse uma faculdade. E voltamos à estaca zero, ou ao primeiro ponto. Ele não tem um poder propriamente, ele tem um dever. Só que daí a doutrina jurídica começou a dizer, não, espera aí, mas é claro que ele tem poder, é o poder público, já está dizendo o nome, tal, ele tem o poder de fazer. O outro que tiver que se sentir prejudicado pela atuação executiva, então, pela atividade do poder, ou do poder público, é que vai ter que, por exemplo, recorrer, entrar na justiça. O poder se sobrepõe, essa é a primeira situação, vai ter que se opor a ele. Portanto, não deixa também de ser um poder. A solução conciliatória foi chamar, então, essa prerrogativa, vamos dizer assim, do poder público de poder-dever. Tudo que o poder público faz está previamente definido, determinado como o seu dever, e assim ele deve agir. Mas nós falamos, basicamente, aqui, entrando já agora no slide, na fase contratual, e eu gostaria de... Não, é naquele lá mesmo, no próximo. No último. Aí. Não tinha aparecido esse para vocês ainda? Bem-vindos à minha exposição. E eu aqui crente que vocês estavam, enfim, lendo e tal, devia ter olhado antes. Muito bem. Como eu disse, eu eliminei a questão da fase da licitação. Não vamos falar de licitação, seria uma outra oportunidade, muito prazerosa, aliás, mas vamos falar de gestão do contrato. Vamos falar de algo que eu imagino seja um pouco menos diário para o não engenheiro, para o estudante de engenharia. E aí é que vem a questão, eu não faço ideia se existe uma matéria, uma disciplina na faculdade sobre gestão contratual, talvez devesse. Se há, eu acho que é uma boa, providência. Mas, nós estamos falando de gestão contratual, algo tão importante no contrato, na contratação de saneamento pelas concessionárias, para o prestador do serviço, ou o construtor da obra, quanto saber fazer o projeto, saber construir a obra. Né? A gestão do contrato se dá, jurídica, vamos chamar assim então, para não ser a gestão técnica do contrato, a gestão jurídica do contrato, a relação com a sua contraparte, a relação com o seu contratante, no âmbito das contratações públicas, tem um contorno ou contornos bastante bem definidos. E eu fiz esse diagrama, agora entrei no ramo de vocês, não sei nem se é um diagrama, enfim, mas digamos que seja. Pensando, ele não está completo, é bem verdade, mas nas principais fases e circunstâncias e situações, mais ou menos na ordem cronológica, eu diria até bastante precisamente na ordem cronológica em que elas costumam acontecer. Por exemplo, vamos começar pela fase de execução do contrato. Muitas vezes, o contrato é com um prazo menor do que 1 ano. Olha, é um contrato de 6 meses. Mas aconteceram uma série de problemas e de situações. Estão ouvindo bem? Eu estou achando que está meio... Ok? Uma série de situações, imaginem vocês, em que o contrato supera, ou a execução do contrato, supera o prazo original contratual, prazo de vigência de 6 meses. 180 dias, ele vai para mais de 1 ano. E daí, enfim, tem lá, né, a definição em contratos, vocês veem, quando é superior a 1 ano, a cláusula de reajuste. Os contratos inferiores a 1 ano não tem cláusula de reajuste.
mas aconteceu de precisar fazer mais do que um ano, né, demorar. E como é que fica? Há casos em que a administração, numa decisão evidentemente defensiva, diz o seguinte: olha, nosso contrato é menor do que um ano, não tem direito a reajuste, não vou te pagar reajuste. Reajuste é a correção monetária, simplesmente a recondução do valor contratual ao seu patamar original, ao que ele valia temporalmente em momento anterior. Pois bem, não é acréscimo. Reajuste, correção monetária, não é acréscimo. Correção monetária simplesmente é a recondução do valor da moeda ao seu poder, o poder de compra do valor da moeda. Enfim. Eu diria o seguinte: é preciso daí o quê? Entrar na justiça para que um juiz, um leigo não em direito, mas um leigo em negócios, um leigo em engenharia, um leigo em contratação como parte, contratação pública como parte, um leigo venha dizer o que é o certo. E ele vai dizer o que o STJ já disse, que quando o contrato passa de um ano, ele deve sofrer o reajuste. Você vai ter que fazer um aditivo, porque só se faz o que tudo que é permitido, né? Ou que é exatamente tudo que é permitido, e assim por diante. Mas é um problema. Enfim, a questão do reajuste é o primeiro de vários que podem ocorrer. O que a gente sempre vê, e muito mais frequentemente, é o reequilíbrio. Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é equivalentemente à questão do reajuste uma recondução não só do valor do contrato, mas das condições de execução do contrato, e vocês sabem bem disso, certamente já tiveram oportunidade de ver situações similares, às condições originais da proposta vencedora da licitação. A Constituição da República determina que essa equação econômico-financeira, ou seja, as vantagens ou a relação entre os ônus e os bônus, as vantagens e os compromissos, ou seja, as obrigações, direitos e deveres espelhadas na proposta, na ocasião da proposta, se mantenham inalteradas durante toda a vigência ou durante toda a execução do contrato. Falo execução diferente de vigência porque elas comumente ou muitas vezes se dissociam temporalmente. Então, o reequilíbrio econômico-financeiro não só consta da Constituição, como também consta, daí por derivação da Lei 8666, no artigo 65, inciso 2, letra D, que fala sobre exatamente como se faz ou em que circunstância se faz a reconstituição, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Pois bem, quando você fala em equilíbrio econômico-financeiro, fala-se também quando é que acontece. Basicamente, e aí outro termo jurídico, quando incide uma circunstância identificada como alea extraordinária, circunstâncias imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis. Portanto, alta do dólar. Puxa, o dólar sempre aumenta. Não, mas é reequilíbrio. Houve desequilíbrio porque é uma circunstância evidentemente previsível, mas de consequências incalculáveis. Não se sabe quanto o dólar vai subir. Basicamente, fatos que são qualificados como fato do príncipe, alteração de alíquota tributária, outras força maior, caso fortuito, são exemplos evidentes de desequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, incide a alea extraordinária, em contraposição à alea ordinária, aquela que já se espera, aquela que é previsível e de consequência calculável e que, de regra, aliás, deve estar refletida na proposta. A alea ordinária, pressupostamente, e o poder público pressupõe isso com acerto,
a área ordinária está refletida, está precificada na proposta do licitante. Portanto, a grande discussão acerca do reequilíbrio econômico-financeiro é se aquele determinado fato é área ordinária, portanto já está precificado na proposta, ou área extraordinária, está fora da proposta, é risco de regra, quando o contrato não dispõe diversamente do contratante, ele deve repor esse desequilíbrio, deve repor em preço, em valor ou em prazo. E essa questão do prazo é interessante, se tiver alguém da área jurídica, deve ter notícia até de um recente acórdão do STJ, relator ministro Herman Benjamin, confere, que desvirtuou isso e falou o contrário, né? Falou sobre tinha falado da... Enfim, fala de requisitos diferentes, diversos desses, para caracterizar a área ordinária e extraordinária. Enfim, há vários eventos que são caracterizados como área extraordinária. Um deles, e eu ouvi, acho que na palestra anterior, ou no painel anterior, sobre ociosidade. E é um tema muitíssimo interessante, porque a ociosidade, me parece, é um dos maiores fatores de desequilíbrio no financeiro. E ociosidade por quê? Quando é que se torna ocioso o canteiro de obras, vamos imaginar, ou mesmo o tempo do projetista em cima da prancheta? Geralmente, rigorosamente, por força de, por exemplo, serviços extracontratuais. Serviços extracontratuais encomendados por quem? Pelo contratante. Portanto, no gênero das vezes, a ociosidade terá como causa algum evento, alguma conduta praticada pelo próprio contratante. Em juízo, o que é que se discute em relação à ociosidade? Se aquela pessoa que estava fazendo o projeto, aquele caminhão que estava alocado para aquela obra, continuaram naquela obra ou naquele projeto sem fazer nada. O que é que o juiz pensa muitas vezes? Não, espera aí, você tem uma estrutura empresarial. Se você sabe que ficou ocioso porque não teve a iniciativa do contratante, então você, pressupostamente, pegou o teu caminhão e jogou na outra obra, por exemplo. Alugou para terceiro, fez girar o teu capital imobilizado, etc. Então, a dificuldade é probatória, né? Na verdade, em relação à ociosidade, é preciso esse cuidado, enfim, essa atenção. Indo para adiante, em relação à alteração do contrato, esse é outro ponto que chega às raias do desespero, né? Porque muitas vezes, o aditivo, né? Tem gente que sonha com aditivo até, vai sair o aditivo, não vai, precisa de aditivo, não precisa, vamos fazer, quem que faz, eu peço, você oferece, como é que é? Enfim, antes de tudo, é preciso fazer uma ressalva em relação à questão de, por exemplo, serviços extracontratuais, prazo. O poder público, nas contratações públicas, tem não diria faculdade, mas o que se chama de prerrogativas extraordinárias. Significa, o poder público pode alterar unilateralmente o contrato. Ele pode incluir, sim, novos deveres para o contratado, contanto que ou não altere o equilíbrio econômico-financeiro, norma constitucional, não pode passar por cima. Vocês lembram? Constituição, lei, contrato. Hierarquicamente, do mais forte para o mais fraco. Um não pode contrariar o outro em relação de baixo para cima. Então, contanto que não altere o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou ele promova o reequilíbrio.
Como é que faz o reequilíbrio? Pode por tempo? Era isso que eu tinha falado. Lembrei, acordo do STJ recentíssimo, que impede uma concessão de serviço público, não estamos falando disso aqui hoje, uma concessão de serviço público de ser reequilibrada, um contrato de concessão, de sofrer reequilíbrio econômico-financeiro por meio da ampliação do prazo de vigência. Estamos falando de contratos de longo prazo, 20 anos, 15 anos, 30 anos, enfim, contratos de prestação de serviço público propriamente. Esse é um acordo que desvia de toda a jurisprudência do STJ até hoje. O TCU também, se não me engano, falando de cor, de cabeça, mas causa preocupação, porque até hoje sempre tem sido feito assim. Nas concessões de serviço público. Mas e nos contratos de empreitada, vamos imaginar, ou um projeto que você tem que entregar, ou uma obra que você tem que executar, não subordinada à concessão de serviço público. Muitas vezes a tendência é, puxa, eu recebi, que bom, um aditivo aqui, né, teve serviço contratual, vai me pagar o equivalente ao serviço e tal, ou não às vezes, mas eu recebi pelo menos um aditivo de prazo. Aqui o aditivo de prazo, excelente. Não, vamos lá, o aditivo de prazo, a ampliação do prazo resolve o problema do contratante. A administração pública, poder público, que vai ter que se explicar perante o seu controlador, afinal de contas, por que ele continua pagando, emitindo nota e pagando, recebendo nota e pagando com um contrato vencido. Portanto, esse gestor vai estar com problema no seu CPF, né? Ficou novo termo, né? Vai ter um problema para si. Ou seja, está resolvendo o problema dele. O problema do contratado, nesse caso aqui, aditivo de prazo, por exemplo, é que ele vai ter que receber dinheiro. Né? O prazo não adianta para ele. Na concessão adianta, porque ele vai continuar cobrando tarifa do usuário direto e vai se remunerar. Né? Mas, em relação ao contrato de obra, enfim, esse de empreitada que eu falei, não. Esse aditivo de prazo não adianta, ele tem que receber o dinheiro. E aí que vem a confusão, confusões várias, né, sobre esse assunto. Vou me encaminhando para o fim, falando sobre deu tudo errado e vai ter a sanção. Vamos imaginar, né? O aditivo não deu certo, teve descumprimento de uma parte ou outra, ou um dizendo que descumpriu, eu não descumpri, foi você. Então, nós vamos enfrentar uma situação que é de sanção contratual prevista pela lei 8666 e nas outras leis também, que compõem o complexo de normativo de licitações e contratações públicas, que geralmente, aliás, remissivo ao da lei 8666, artigo 96, fala de cabeça? Acho que não, mais perto disso, 86 talvez. Enfim, que fala sobre 4 tipos de modalidade. Advertência, melhor de todos, né? Antes disso, nunca ou quase nunca aplicado, tem que recorrer para conseguir a advertência. Por quê? Porque vem a Tribunal de Contas e diz, por que você só advertiu? Ele fez praticou um descumprimento contratual tão grave que você só adverte. Segundo, sanção de multa. Sanção de multa. Terceiro, sanção de penalidade de proibição de licitar, contratar com a administração pública por até 2 anos. Muitas vezes pode ser até 1 mês, né? Ou até 6 meses. Há casos, por exemplo, que ia ter a licitação do mesmo órgão para renovar o serviço dali a 2 meses. O sujeito recebeu uma sanção de 6 meses de proibição de licitar só naquele órgão. Esse é outro ponto. É só no órgão, a lei não diz, é só no órgão, no Brasil inteiro, é no estado, é no município. Isso está definido que é só no órgão, quando tivesse, claro, quando diz só nesse órgão está resolvido. Mas quando é amplo, a jurisprudência se digladiou por anos, décadas, eu diria, e agora ficando definido que é só no órgão.
Mas, enfim, o Ernesto tem um artigo escrito sobre isso, por favor, me corrija se não for. Ele vai corrigir. Menos mal. Até 2 anos. Então, eu falava do exemplo, que daí, daqui a 2 meses vai ter a licitação. Fui sancionado por 1 ano. Vamos recorrer. Recorre, tudo bem, provimento parcial para ter o recurso para 6 meses. Não adianta. 2 meses daqui a 2 anos. Ele vai ter naquele órgão uma única licitação daqui a 5 anos. A única dentro dos próximos 5 anos. E assim por diante. Questão bem controvertida. Última sanção que a lei fala é a sanção de inidoneidade. A gente pensa, puxa, parece a mais grave, né? De fato, é. Só que ela tem parâmetros muito mais ajustados para ser imposta. Por exemplo, tem que ser a autoridade máxima do órgão ou do encadeamento de gestores. No Ministério é o ministro, né? Na Sanepar é o secretário de Estado, né? Imagina, quem está subordinado, e assim por diante. E por tempo determinado, pode ser um dia, no CAE, pode ser até o cumprimento de um evento, né? Até compor os prejuízos que ocorreram, assim por diante. Então, nem sempre é o pior, na verdade. Enfim, essas penalidades, essas modalidades de sanção podem ser puladas, inclusive. Multa com idoneidade, multa com proibição de licitação. Em relação à rescisão, bem diferente tanto diferente da contratação privada. O poder público só ele tem o poder dever, porque quando ele se confronta com a situação, ele tem o dever de adotar a sanção certa, ele não pode escolher dentre aquelas sanções, por isso cada vez mais contratos, o instrumento contratual discrimina, cada vez mais acontece isso, discrimina qual sanção, quantos dias multa, qual é o valor, de uma maneira bem minuciosa. Mas, enfim, nem sempre foi assim. A rescisão, de todo modo, só o poder público tem o poder dever de fazer a rescisão unilateral do contrato. O que é a rescisão unilateral? É a rescisão administrativa. Ele tem que abrir processo. Abre um processo administrativo acusando, defenda-se, e se a defesa for rejeitada, o contrato é rescindido por culpa do contratado. E quando é culpa da administração, como é que faz? É a mesma coisa? Tem processo administrativo? Não. Obrigatoriamente entrar na justiça. Por isso que se evita, o tanto quanto possível, a rescisão do contrato por inadimplemento da administração pública. E ela sabe disso. Por isso é que, muitas vezes, o particular se sente injustiçado. Pô, mas se eu não precisasse entrar na justiça, eu já tinha pedido a rescisão desse contrato, já tinha feito o que a administração pode fazer comigo, mas a lei diz que não pode. Bom, isso está entre as cláusulas exorbitantes, é outro nome para as prerrogativas extraordinárias da administração. Essas cláusulas exorbitantes são cada vez menos frequentes. Existe um movimento, para a ilustração, um movimento de privatização, entre aspas, ou um movimento de condução ao direito privado das contratações públicas. Isso é ou seja, equiparar as prerrogativas, os direitos, os deveres, tanto do poder público, da administração pública, quanto do contratado. E, claro que, permeando todas essas circunstâncias, existe um sistema próprio de recursos administrativos. Cada ato que tenda a prejudicar ou diminuir a situação, ou alterar a situação original do contratado, é passível de ser questionado mediante recurso administrativo. Evidentemente que aí nós entramos mesmo numa parte muito específica e muito especializada, eu diria,
da questão jurídica, e não diria improvável, mas cada vez menos ao particular, ao contratado, leigo em direito, assumir riscos de produzir, de promover recurso administrativo por si próprio, de modo que seja cada vez maior a chance de ultrapassar essas cascas de banana jurídicas que a própria lei e muitas vezes o contrato joga na frente do contratado. Portanto, se algo dessa minha explanação tiver sido útil para cada um de vocês, eu espero que tenha sido justamente a conscientização dos instrumentos que cada um tem à disposição e da necessidade de seguir regras estritamente previstas em lei ou contrato para que se tenha sucesso, afinal, na sua atividade fim. Mas antes disso, para que essa atividade fim tenha sucesso, ela vai precisar, lamentavelmente, ou não, porque afinal de contas a administração pública precisa dessas salvaguardas, essa é a grande verdade, mas evidentemente que isso é uma sintonia fina, né, para quem lembra da televisão analógica, sintonia fina faz todo sentido, para mim faz, pelo menos, de deixar a coisa muito, nem tão gravosa para o contratado, nem tão benéfica para o contratante. Então, a minha postulação, enfim, final, é justamente essa, de criar, talvez, uma cultura de maior atenção, de maior dedicação à gestão jurídica. De novo, não se perca pelo nome, a gestão jurídica das contratações públicas. Muito obrigado pela atenção, desejo sorte a todos.